de Samuel, nós vamos usar esse texto para meditar a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Nós estamos no mês que nós, a maioria dos cristãos, a maioria do povo evangélico, para dedicar a temas sobre a família, de temas, subtemas sobre a família, e baseado aí nessa nossa perspectiva em relação a esse mesmo, também um pouco sobre hoje, à luz desse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 10 em diante. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço. Morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Que Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós queremos rogar-te, ó Deus, mais uma vez, que tu possa nos abençoar na ministração da tua santa palavra. Amém. E por ela nós possamos ser alimentados, edificados, consolados, também exortados, Amém. encorajados na vida. Amém. Usa, ó Deus bendito, essa palavra e por intermédio também do teu Santo Espírito, fala aos corações. Amém. Nesta noite. Essa é a nossa esperança, ó Deus, quando nos reunimos como igreja em torno, ó Deus, da tua majestade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Eli era um sacerdote. O livro de Samuel começa falando dele e daquele que viria também depois a ser o profeta em Israel. E antes de falar aqui propriamente da vida do Eli, a gente precisa tentar imaginar que dia difícil é esse, né? Para esse homem. Porque no mesmo dia, 30.000 do exército de Israel vencido pelos filisteus.
E se você for ainda no capítulo 4, no verso 2, uma outra batalha havia sido já perdida, e onde 4.000 homens foram mortos. Mas entre eles, na segunda batalha, dos 30.000, foram mortos os seus 2 filhos, que também, como Eli, que era um sacerdote, eram também sacerdotes. E um dia difícil, dia de más notícias. O povo de Deus é derrotado, seus filhos são mortos, mas o verso 18 diz que quando esse jovem, esse soldado que sai das fileiras da guerra, que conseguiu escapar, faz menção à arca de Deus, Elias, que era pesadão, já idoso, velho, 98 anos, cai e quebra o pescoço e morre. E ali, na mesma ocasião, uma das suas noras, verso 19, nós não lemos, né? A mulher de Finéias, que estava grávida, ela tem um filho e por causa de toda aquela calamidade, ela põe o nome do filho de Icabor, que significa, como no verso 22, né? No verso 21 diz o nome da criança, e no verso 22 significa, né? Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A arca de Deus simbolizava o poder de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Mas para a gente entender esse dia difícil, esse dia de más notícias, esse dia de tragédias, esse dia horrível, esse dia de tristeza, esse dia que nada de bom veio ao coração, senão tristeza, até no momento de dar à luz a um filho, a tristeza não se vai, e o nome do filho serve para expressar como eles estavam vivendo aquele momento. Versículo 13 diz que quando esse rapaz entra na cidade com as vestes rasgadas e terra na cabeça, pó, até a todo o povo prorrompeu em gritos, deve ter sido um lamento, uma gritaria enorme, um pranto, e mesmo o Eli, que está ali cego, já velho, ele ouve aquilo tudo, e eu fico imaginando que dia difícil, que dia terrível, que dia de calamidade, que hora sombria veio sobre todo o povo de Israel, e muito em particular, porque tem muito a ver com esse Eli, horas sombrias, difíceis, um peso muito grande veio sobre a vida do Eli, e culminando aqui com a sua morte. Mas esse dia aqui é consequência de outros dias, esse dia é consequência daquilo que ele fez e do que também ele deixou de fazer. Dias que não são naturais do ponto de vista de que todos nós vamos passar por aflições, mas são dias que chegarão à vida de todas as pessoas como consequência dos seus pecados. Mas para saber por que tudo culminou nesse dia tão terrível, nós precisamos começar um pouco antes, desde o capítulo 1. Como eu já disse, o primeiro livro de Samuel, ele começa contando a história do Eli, mas também começa contando a história do Samuel. A Bíblia, ela usa muitas histórias e muitas histórias de famílias para nos ensinar. E não diferente da maior parte da palavra de Deus, o primeiro livro de Samuel começa contando a história de 2 famílias. A família do Eli e a família também do Eucana, que era o marido de Ana e que nós conhecemos bem a história. Teve o filho, o profeta Samuel, que dá nome a esses 2 livros aqui da sua profecia. Essas 2 famílias que a princípio servem a Deus, têm a mesma vocação, né? Samuel foi devolvido pela sua mãe para ser criado desde criança
pelo sacerdote Eli e veio a tornar-se, já ainda bem jovem, provavelmente um adolescente, um profeta com quem Deus falava. E a família do Eli é essa família de um sacerdote que tem 2 filhos que também exercem esse ofício sacerdotal. A princípio, são 2 famílias que servem a Deus. A família do Eucana, da Ana e do Samuel, começa bem. Lá no capítulo 1, eu gostaria que você voltasse aí alguns capítulos para a gente acompanhar essa história, para ver como é que ela chegou naquele dia de calamidade tão grande. Ela começa com a história da Ana, do voto de Ana, da oração de Ana, uma história bem conhecida, uma história bonita. E a gente vê que depois que Ana tem esse filho, o verso 28 aí do capítulo 1 diz que pelo que também o trago, Ana devolve o seu filho, que é o Samuel, para que a vida dele toda fosse dedicada ao serviço do Senhor. E no final do verso 28 ela diz: pois do Senhor o pedi. E aqui Eucana e Ana estão devolvendo o seu filho, ainda bem pequeno, para ser dedicado totalmente às coisas de Deus. É uma família que está começando bem, e certamente a família do Eli também começou bem, entregando ali o seu filho. E a narrativa do livro de Samuel começa com essa história bonita, mas no capítulo 2, ali na metade do capítulo, o eixo da narrativa bíblica ele muda e ele vai alternar bastante ao começar a descrever a família do Eli, precisamente falando dele e dos seus filhos. Olha, reparem no capítulo 2, a partir do verso 2, que a Bíblia deixa de falar do Samuel. Verso 11 diz que ele começa a crescer ali na casa de Deus, e agora, como que num contraponto, verso 12 diz: eram, porém, essa história do Samuel é bonita, mas porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial, e não se importavam com as coisas de Deus, com o Senhor. O verso 17 diz também que era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Bom, a Bíblia começa a dizer desses 2 sacerdotes, verso 12, que não se importavam com o Senhor, e no verso 17 desprezavam as coisas de Deus, a oferta do Senhor, ou seja, o ofício que eles desempenhavam. E você vê novamente, a partir do verso 18, alternando para falar da mocidade do Samuel, e volta ali no verso 22 a falar dos filhos de Eli e da fama. Verso 23 diz, quando Eli vai ali chamar a atenção dos seus filhos, será que ele está chamando mesmo a atenção? A gente vai ver isso daqui mais um pouco adiante. Ele chega e diz: por que fazeis estas coisas? E por aí vai. Então, a gente vê que os filhos de Eli, diferente de Samuel, desprezavam a oferta do Senhor, não se importavam com o Senhor. Agora, o que faz? A gente viu aqui os erros, a gente vai ver o pai. Então, no versículo 22, diz que o Eli, ele ouvia. Verso 22, era tudo quanto seus filhos faziam e tudo quanto Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam, ele ouvia. Verso 23, ele até falava, a gente acabou de ler: ouço constantemente falar do vosso mal procedimento. 24, filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço? Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Ele até argumentava, verso 25, né? Ele, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele?
Entretanto, diz a palavra, não ouviram a voz de seu pai porque o Senhor os queria matar. Mas Deus não mata ninguém, Deus não quer trazer consequências sobre a vida de ninguém do nada, né? Os filhos do Eli, portanto, aí no verso 27, 24, diz que eles ouviam, mas eles não atendiam. Mas a Bíblia alterna de novo, verso 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor de Deus. Enquanto Deus quer acabar com a raça desses dois homens, Samuel cresce em estatura e também no favor de Deus. A gente não pode brincar com as coisas de Deus, não é? O Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, ele vai dizer que de Deus não se zomba. Esse texto bíblico, lá no capítulo 5 de Gálatas, está falando que há uma lei, né, de causas e efeitos espirituais que precisa ser considerada. Quando a gente vai em Deuteronômio 28, Moisés ele faz uma proposta, Deus faz uma proposta para o seu povo, o caminho da bênção ou o caminho da maldição, mas o que o povo deveria escolher. E Paulo, aqui no capítulo 6, aos Gálatas, perdão, não é o 5, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que provocou a ira de Deus foi semeado pelos próprios filhos, pelo próprio e seus filhos, Ófine e Finéias. Não é do nada. Há uma lei espiritual de causa e efeito que precisa ser observada. E a ela, Paulo acrescenta, de Deus não se zomba. Parece que muitas vezes Deus ele está longe, que ele não vê e que ele não fala, mas isso é um engano. Deus age. Vocês observem aí que a partir do verso 27, eu ainda estou no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, Deus envia um homem. E esse homem, toda vez que você observar na Bíblia alguém dizendo da parte de Deus, assim diz o Senhor, esse homem é um profeta de Deus. Ele vai falar da parte de Deus. E essa é a primeira profecia que vem de Deus contra Eli e a sua família. Deus tinha preparado algo de bom para aquela família, mas verso 30 diz o Senhor, na verdade, dissera eu que a tua casa e o teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, 1 Samuel 2,30, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum, e nem sacerdote. Essa família, a família do Eli aqui, se você depois continua estudando a Bíblia, você vai ver lá no massacre daqueles sacerdotes lá em Nob, ou seja, Deus foi acabando, foi exterminando com todos os homens dessa família e com eles o ofício sacerdotal, não a partir dos levitas, mas a partir daquela família em particular. Ou seja, é um engano, achamos que Deus está ouvindo, que Deus não está observando e que não vai agir. Deus age e Deus começa a agir. Deus colocou um limite, a partir daqui agora acabou e trouxe uma sentença. E a gente pode extrair daqui já inicialmente algumas verdades. A primeira dela é que Deus ele abençoa. A disposição de Deus é abençoar. Se Deus quisesse acabar com o homem, ele acabava ali, pecou, acabou. Mas a graça de Deus tem sustentado o homem e abençoa o homem, mas o homem precisa aproveitar essa oportunidade para voltar para Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser restaurado das coisas de Deus. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade e está muito claro isso aqui na palavra de Deus, é que ele honrava mais aos filhos do que a Deus. Nem a profecia aqui, que a gente está observando,
a partir do verso 27 do capítulo 2, lá no verso 29, Deus diz: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas. Ou seja, mas Eli, Deus é quem está pronunciando. Não tratou essa oportunidade de ser escolhido por Deus, de poder servir a Deus, como algo que ele deveria guardar, proteger e ser motivo para honrar a Deus. Ao contrário, verso 29 diz: por que pisais aos meus pés, aos meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares que ordenei? Eles tratavam, como a gente já viu aqui nos versos 12 e 17, as coisas de Deus com desprezo, não se importavam. E Eli, por sua vez, Deus está declarando agora no versículo 29, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Tem pais que incorrem no mesmo erro do Eli. Sabem o que deveriam fazer com os seus filhos, mas porque querem estar bem com os filhos, honram os filhos e desonram a Deus. Não sei qual é a sua realidade, mas precisamos tomar cuidado. Deus abençoa. Mas muitas vezes nós não reconhecemos a bênção de Deus e honramos aos homens do que honramos a Deus. No caso do Eli aqui, ele honrou mais os filhos. Essa repreensão do Eli, que aparece aqui no versículo 22 ao versículo 25, tem muito a ver com aquela repreensão que a gente faz aos nossos filhos, mas que ela não é, na verdade, uma repreensão. A gente fica passando a mão na cabeça deles: meu filho, não faça isso, meu filho, não faz aquilo, não é enérgico. Muitas vezes a gente não quer se indispor com o filho e quer ficar bem com o filho. E por que a gente vai deixar a palavra de Deus, muitas vezes, para muitas pessoas, atrapalhar esse relacionamento? E a gente finge que não vê determinadas coisas e trata os filhos, muitas vezes, com carinho, com uma certa benevolência que não vai ajudá-los. Quando não há repreensão, a gente pode esperar de Deus. Quando não há repreensão, que a Bíblia, e a gente vai ver daqui a pouco alguns textos que falam sobre isso, nós não estamos honrando a Deus. Mas a verdade é que os pecados, portanto, trazem consequências sobre a família. Esse foi um sinal que Deus trouxe sobre a vida do Eli. Infelizmente, essa palavra aí no versículo 34 desse profeta culmina dizendo: ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Que Deus me livre, meus irmãos, de ouvir algum dia uma sentença tão dura de Deus sobre as nossas vidas, que jamais elas recaiam. Mas Deus é justo. E a palavra de Deus não diz que Deus está intensa sobre a família de Eli, seus filhos. É um sinal de juízo de Deus. E muitas vezes Deus ele está apontando para isso. Deus está estabelecendo sinais para dizer para nós que erramos, que precisamos honrar a Deus, trazer as coisas de Deus como prioridade nas nossas vidas. E às vezes a gente honra os filhos porque acha, ao preço de não cumprir a palavra de Deus, a gente acha que com isso a gente está fazendo a melhor coisa. E a palavra de Deus não diz isso. Quando Deus traz essa sentença, do verso 35, ao mesmo tempo em que ele traz a sentença sobre aquela família, ele fala: olha, eu suscitarei para mim um sacerdote, vou substituir vocês, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. E aí, é Deus quem faz isso, queridos. Verso
35. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Às vezes, nós achamos equivocadamente que é honrando os homens e desonrando a Deus que nós estamos apaziguando as coisas, pacificando as coisas dentro de casa, estabilizando as coisas dentro de casa. Mas quem estabiliza as coisas, quem tem poder sobre o coração das pessoas, a mente das pessoas, é Deus. A Ele é quem nós devemos honrar em primeiro lugar. É Deus que estabiliza uma casa. Deixa a sua Bíblia também aberta em Provérbios. Daqui a pouco nós vamos andar em alguns versos lá, mas logo de antemão já quero que você abra em Provérbios capítulo 29. Depois nós vamos voltar nesse mesmo capítulo, mas depois de percorrer outros versos. Mas no capítulo 29, aqui do livro de Provérbios, tem algo muito interessante. Versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Corrigir os filhos, segundo a palavra de Deus, traz descanso para você, traz alegria, delícias para a tua alma, diz a palavra de Deus. Não foi o que Eli recebeu. Eli recebeu a notícia da morte dos filhos. Eli ouvia que seus filhos não procediam bem. E o que ele fez? Será que ele reagiu honrando a Deus? Porque a reação que Deus quer ao pecado dos nossos filhos, aos desvios dos nossos filhos, primeira reação, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer com o meu filho que está tendo aqui um desvio de caráter, que está desobedecendo a Deus? Não é fazer vistas grossas, não é ter uma palavra sem autoridade que vai fazer com que as coisas fiquem tranquilas dentro de casa, mas é honrar a Deus. Deus é quem estabiliza uma família. Por que aquele dia terrível aconteceu? Eu queria, portanto, pensar um pouco aqui com os irmãos, né? A gente leu lá o capítulo 4, a má notícia, mas por que ela aconteceu? Em primeiro lugar, a gente já falou aqui por causa do desprezo a Deus. Quando é que a gente despreza a Deus? Quando é que isso acontece? É quando as coisas de Deus dentro da nossa vida, da nossa casa, não estão em primeiro lugar. Não estão em primeiro lugar. E isso a gente ensina os filhos. Então, quando é que a gente está desonrando a Deus? Olha para a sua vida. Olha para as tuas prioridades e veja se Deus é prioridade na tua vida. Isso é honrar a Deus. Agora, por que a gente, às vezes, não age, não prioriza as coisas de Deus? Porque a gente acha que Deus está distante, que não está atento, que as coisas podem prosseguir de qualquer jeito. Não pense que isso não acontece com o homem. Isaías, capítulo 29, eu gosto muito desse texto, descreve bem o que está, muitas vezes, no coração dos homens em relação a Deus. Quem é Deus? Como Deus se manifesta, como nós devemos entender, tudo isso é temor a Deus. Em Isaías 29, versículo 15 e 16, ele está falando: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras as fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa. Isaías 29, 16. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Isso é desonrar a Deus, isso é desprezar a Deus. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor, desprezavam o Senhor. 2:17 e 12. E Deus, por meio do profeta, vai dizer isso: você está honrando mais aos teus filhos do que a mim. E agora, por que isso acontece? Porque a gente acha que Deus está distante.
eu estou fazendo as coisas aqui, mas eu estou conseguindo enganar a Deus. Você sabe se você está bom, você sabe se Deus é sempre mais sua vida. Sabe, Deus sabe. O diabo também sabe. Você pode esconder dos homens, mas de Deus não esconde. Mas o que vai muitas vezes no coração do homem, por falta de temor a Deus, que vem no coração dele muitas vezes é isso: Deus, deixa para lá, eu estou aqui tocando minha vida, para que Deus? E aí Deus vai sendo desonrado, ele vai perdendo vazia na vida. E aquele dia terrível teve essa causa. Aquele dia chegou na vida do Eli, aquela má notícia, aquele dia terrível, porque ele desprezou a Deus. Desprezou a Deus porque honrou mais os filhos, honrou mais os homens. Honrou, às vezes, mais a si mesmo, porque tem gente que acha que pode levar a sua família de acordo com a sua própria vontade. Eu canso de ouvir pessoas honrarem mais a tradição familiar. Meu pai era assim, eu sou assim. Meu pai me ensinou dessa forma, minha mãe eu aprendi desse jeito, é assim que eu vou ser até o final. E às vezes a Bíblia está condenando aquilo ali. E a gente, por tradição familiar, porque quer agradar a homens, a gente despreza a Deus. O dia ruim na vida do Eli chegou por causa disso, porque desprezou o Senhor. Em segundo lugar, o dia ruim, aquele dia de calamidade, dia de morte de Eli e dos seus filhos, chegou porque não houve correção. Talvez você esteja pensando aí, poxa vida, eu não quero receber essa sentença de Deus. Que palavra é essa? No mesmo dia vão morrer os teus 2 filhos. Ainda há tempo de corrigi-los. A palavra de Deus, se você está ouvindo agora, é porque Deus está falando, quer falar a sua vida, ao seu coração. Olha para dentro da sua casa. Há disciplina, há correção, há ordem dentro da sua casa. E a Bíblia diz que o Eli ele conhecia o pecado dos seus filhos. Olha no capítulo 13, 3, aí mesmo do primeiro livro de Samuel. Agora não é aquele profeta, agora é o Samuel, ainda um adolescente. Deus começa a falar, e a primeira profecia, aquele caso, quando Deus está falando com Samuel, não sabia nem bem como é que eram essas coisas. E Deus falava: Samuel, Samuel, Eli, o que está me chamando? Não, não sou eu, não. Volta, uma, duas. Da terceira vez, o Eli, que sabia que Deus falava. Quando você ouvir isso novamente, Samuel, era um garoto, verso 9, ele ensinou. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel faz isso, e a palavra de Deus, mais uma profecia contra a casa de Eli. Verso 12, agora por intermédio do profeta Samuel, vem: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e cumprirei. Agora reparem, queridos, o verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Eli conhecia o pecado, mas vamos até o final do verso 13. Porque os seus filhos se tornaram execráveis e ele, o Eli, não os repreendeu. Tente agora imaginar aqui essa repreensão do Eli no capítulo anterior, do verso 22 ao verso 25. Meus filhos, estou ouvindo aí, não era a hora de ser ali, vamos conversar aqui, não, era a hora da energia, da correção, de trazer a palavra de Deus. Muitas vezes os pais não estão exercendo a sua autoridade sobre os filhos. Aquele dia terrível na vida do Eli chegou por não haver correção. E a palavra de Deus diz que Eli conhecia. Deus está dizendo: você conhecia a iniquidade dos seus filhos e não repreendeu. Provérbios capítulo 15, versículo 10. Olha para o seu filho, olha para a sua casa. Às vezes é o casamento que está desajustado. Tem de corrigir. Provérbios 15, verso 10. Provérbios é aquele
são livros, né, não de promessas, mas de princípios, né, que a gente tem que trazer para a nossa vida. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Salomão também sabia que a falta de correção, a falta de disciplina, a falta de ordem traz essas consequências, traz o dia mau lá na frente. E Deus está falando, você não os repreendeu. Isso nos leva a entender que essa repreensão aqui, fajuta, estou ouvindo aí o que ando falando de vocês, olha lá, estou de olho. Às vezes a gente vai repreender o filho brincando. Às vezes a gente acha graça do pecado do filho. E a falta de repreensão traz disciplina rigorosa. Aquele dia difícil chegou porque a casa de Eli honrou mais aos homens do que a Deus. E porque não havia disciplina, não havia correção, quando sabiam que havia pecado, havia desvio. E a Bíblia, ela enfatiza como os pais deveriam, né, exercer essa autoridade dos pais. Por exemplo, quando você começa a ler o livro de Provérbios, vamos lá desde o início, capítulo 1, ele vai falar da sabedoria e para personificar a sabedoria, Salomão ele invoca essa figura dos pais. Várias vezes você vai ouvir a Bíblia vai chamar a pessoa à repreensão, a observar o ensino, a correção, com esses termos. Por exemplo, verso 8, filho meu. Filho meu. Capítulo 2, verso 1, filho meu. É essa ideia da autoridade. Versículo 10, filho meu. Capítulo 1, filho meu. A Bíblia está invocando para falar de correção a essa autoridade, invocando essa autoridade que está nos pais, naqueles que Deus colocou neles essa responsabilidade de trazer correção. Capítulo 4 aí de Provérbios, verso 1. Ouvir, filhos, a instrução do pai. O pai não pode se omitir. Capítulo 13, para a gente passar mais rápido aqui, versículo 1, o filho sábio ouve instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. A Bíblia está dizendo, por intermédio de todos esses textos aqui, a gente poderia passar a noite toda aqui, que dentro da casa, da minha família, da sua família, tem de haver correção, tem de haver disciplina, tem de haver ordem. Nós precisamos ser hábeis em discernir, em identificar o pecado e não nos omitirmos dessa autoridade. Ainda no capítulo 13, versículo 24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. A criança começa a mostrar logo que é pecadora de início. É bonitinha mesmo. Como a gente não gosta de criança, mas é pecadora. Vai começar a mostrar algumas estranhezas da vida por conta do pecado. Capítulo 19, verso 18, ainda aqui em Provérbios, falando de repreensão, de disciplina, de ordem, que tem que ter dentro de casa, castiga o teu filho, enquanto há esperança. Não foi o caso do Eli. Mas agora, não vai matar o filho, não, porque eu vejo também, às vezes, os excessos, e a Bíblia está dizendo, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Capítulo 20, verso 11. Olha aí como é que as crianças demonstram, né? A gente aqui não quer ver. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se o que faz é puro e é reto. Você tem que olhar para a criança e corrigir. Olha, isso Deus não gosta. Isso é errado. E corrigir. Vai chorar, vai espernear. Mas se você exercer a tua autoridade de pai, de mãe, autoridade que Deus investiu nos pais, para que eles sejam instrumentos de Deus, pode ter certeza, lá na frente, não vai chegar aquele dia terrível
como foi o dia da família do Eli. Ainda no capítulo 20, verso 20, a quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada das mais densas trevas. Já viu aquele filho que você repreende ele, pega duro com ele, como tem que fazer, aí ele fica com cara amarrada para você, aí não quer falar com você, dá as costas, vai embora, fica emburrado? É esse aqui que o verso 20 está dizendo de Provérbios 20. Esse filho aqui, o verso 20, ele, se pudesse, matava o pai. Ah, pastor, não é isso não. Está lá dentro do coração dele, como Jesus falou. Ele está odiando ali, ele está num conflito enorme. É meu pai, mas que raiva! E você não pode ver isso e achar que não é alguma coisa demais. A Bíblia diz, apagar-se-lhe-á a lâmpada. A Bíblia diz que honrar pai e mãe traz vida da terra. Mas aquele que amaldiçoa pai e mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada. Quando algum filho meu fazia isso comigo, eu falava, vem cá, o que houve? O que está com essa cara? Filho não é para ter raiva de pai. E pai, muitas vezes, provoca a ira dos filhos, como Paulo vai dizer aos Colossenses. E, às vezes, vai deixar aquilo ali. Tem que buscar paz, tem que buscar trazer o filho para perto de si, não deixar a ira dominar o seu coração, não deixar ele se acostumar em ridicularizar os pais, não levar em consideração a palavra dos pais. Cabe aos pais tirar os filhos desse verso 20 aqui de Provérbios 20. Está ali entrando um ninho e não é que ele vai ter a honrar os pais. 22, verso 6, é bem conhecido. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Capítulo 20, verso 15. A estultícia, olha só, meus irmãos, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A criança demonstra. 20, verso 11. 22, verso 15. Tem estultícia lá no coração da criança. E a gente não pode fazer vistas grossas. Tem que ir lá e verso 20, capítulo 23, verso 13 e 14. Olha como a palavra de Deus fala de correção, de disciplina. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aquele dia, aquela notícia ruim. Meu irmão pastoreou uma igreja, numa comunidade, uma favela no Rio de Janeiro, por muitos anos. E ele às vezes compartilhava comigo quantas vezes ele foi fazer sepultamento de filhos de suas ovelhas, porque tornaram-se bandidos. Triste ver um filho tomando um rumo horrível na vida. Mas isso não acontece só nas favelas, não. Quantas e quantas mães e pais eu já vi sofrendo, porque as notícias a respeito de seus filhos são terríveis. E por último, ainda em Provérbios, capítulo 29, a gente precisa ensinar isso aqui aos nossos filhos. Verso 1, um homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Foi o que aconteceu com os filhos do Eli. Ainda nesse capítulo, verso 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Eu já apanhei muito. Minha mãe está aqui atrás de mim, aqui, tive que chamar a atenção dela, começou a falar um monte de coisa aqui, mas é porque está na idade disso. Não tem problema não, mãe, mas eu tive que interromper a senhora. Depois a senhora fala. Mas minha mãe cansou de dar chinelada na gente, e a gente está aqui, a gente honra a nossa mãe. Eu e meus irmãos
porque ela não só disciplinou, mas demonstrou com a disciplina que nos amava, queria o melhor para nós, e não só minha mãe, eu poderia falar de avós, e por aí vai. Mas o Eli chegou nesse dia difícil, porque essa é a pergunta, por que dia tão terrível aconteceu? Porque esse dia acontece quando a gente não honra a Deus dentro da nossa casa. A gente honra mais os homens, porque não há correção. Deus está falando você, Ele não os repreendeu. E por último, aquele dia terrível chegou na vida de Eli porque eles deixaram para a última hora buscar honrar a Deus. Cuidado, a gente sempre pensa, vai ter outra pregação, vai ter outro domingo, vai ter outro conselho. E a gente acha que consegue administrar e vai deixando as coisas para a última hora. Quando chegou aquela fama lá dos filhos do Eli para ele, já era tarde demais, já eram homens, eram sacerdotes. Ele foi deixando para a última hora. Olha, quando um filho se torna adolescente, jovem, adulto ali, é difícil já. Você sabe que fica difícil, né? Não deixa para a última hora, não. Por isso que a maioria dos textos que nós lemos aqui em Provérbios se refere à criança. Começa logo, não deixa para a última hora, não. Se está observando alguma coisa aí, começa agora. Você vai ficar uma pessoa ranzinza, chata para o seu filho, mas você vai estar honrando a Deus e queira agradar e honrar mais a Deus em primeiro lugar, não deixe para a última hora. Eles deixaram para a última hora reconhecer que Deus nos trata com bênção, mas também com vara, com disciplina. Deixaram para a última hora honrar a Deus. Não deixe as coisas que você sabe que tem de fazer e fazer logo para o último momento. Pode chegar a hora que acabou a oportunidade. Capítulo 4, foi o capítulo que nós lemos, vocês viram que teve uma primeira luta, eu já mencionei, que morreram ali 4 mil homens, diz o verso 2, finalzinho do verso 2. Aí o que o povo fez? Verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós nos livre das mãos dos nossos inimigos. Agora, por que não fez isso antes? A arca estava lá esquecida. Quando tomou a pancada, aí lembrou. 4 mil mortos. Mas a pancada ia ser maior ainda. Sabe por quê? Tarde demais. Tarde demais. Vai buscar logo a arca. Vai buscar Deus. Vai buscar a presença de Deus. Não vá para a luta. A vida é uma luta. Nós estamos vivendo uma luta. Não é possível que nós não estejamos percebendo como a vida é uma luta. Deus está derramando sobre a humanidade uma demonstração do que Ele pode fazer, do que Ele pode permitir que aconteça. O povo de Israel deixou para a última hora receber o poder de Deus. Olha, a arca agora passou a ter poder. As pessoas às vezes pensam que Deus é bobo, né? Agora eu vou buscar, agora eu vou para aquela oração, agora eu vou para aquele culto, agora, pastor, eu vou ser bom crente. Como se Deus fosse um bobo. Vai deixando para depois, deixando para a última hora a mobilização. Olha o versículo 4, irmãos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca. Alguns chegaram à conclusão, olha, 4 mil mortos, agora vamos virar crente aqui, verso 4. Traz a arca do Senhor dos Exércitos. Sempre foi esse exército. Entronizado entre os querubins. E olha só, os 2 filhos de Ofni e Finéias, né, os filhos de Eli, estavam ali com a arca da aliança de Deus, mas a sentença de Deus, não a arca, já estava sobre a cabeça deles. Não adiantava mais. Isso deveria fazer, meus irmãos, os nossos corações temerem e tremerem diante de Deus.
Deixaram para o último momento. Acharam que podiam resolver tudo com um grande culto, com gritos, com brados. Olha lá, quando verso 5. Isso é muito interessante. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados. Agora vai, e ressoou a terra. É aquele cultão. Agora vai. Agora somos nós que vamos trazer a presença de Deus. A palavra de Deus diz, Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar um dia, queridos, que não vai adiantar isso aqui. Esse tipo de mobilização traz a arca. Vamos gritar, vamos fazer acontecer, agora a gente vai. Esse tipo de mobilização, tarde demais. Mais euforia do que consciência do que deveria fazer. Esse tipo de mobilização não produz poder. É poder de homens, é poder da voz, do grito. Não poder de Deus. Rompeu todo Israel, 4, 5, né? Em grandes brados, ressoou a terra. Meus irmãos, é aquele culto que a gente acha, agora é bênção. Aí sai da igreja, toma uma pancada. Sabe por quê? Tarde demais. Não deixa chegar o tarde demais, não deixa para amanhã. Resolve logo o problema. Ele deixou para tarde demais, o povo de Israel deixou para tarde demais. Vamos trazer a arca, tarde demais. Eles fizeram um barulho tão grande que os filisteus, versículo 6 em diante, aí no capítulo 4, quando eles ouviram aquilo ali, eles falaram, agora era. Os deuses, verso 7, vieram ao arraial. Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Mas quando é poder dos homens, qualquer coisa se levanta e destrói, porque eles repetiram, eles fizeram a mesma coisa. Olha lá o verso 9. Eles tiveram aquele medo ali inicial e tal, mas daqui a pouco ele começa. Sede fortes, ó filisteus. Portai-vos varonilmente. Não adianta falar. A luta já estava perdida. E eles fizeram no verso 5 aquela confusão toda, gritos, grande culto, grande festa, agora vai. Os filisteus fizeram igual, sabe por quê? Porque o que o homem faz, o outro pode copiar. Então pelejaram os filisteus, diz o verso, e aí foi essa derrota. 30.000 homens de pé. E o verso 11. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias. E aí sai aquele homem, verso 12, para dar aquele monte de notícia ruim. Seus filhos morreram, a arca de Deus foi tomada. Era Deus dizendo para o sacerdote dele, para o povo de Israel, e muitas vezes é o que Deus diz para muitas famílias, que não honram a Deus, que não corrigem enquanto há tempo, que acham que pode ser crente na hora que precisa, que acha que precisa. Vai receber esse tipo de notícia. Esse dia chega. A palavra de Deus está nos alertando aqui. E não vai adiantar fazer nada, porque Deus é quem está impondo esse juízo. Versículo 13, para nós finalizarmos, quando chegou, Elias estava sentado numa cadeira e ele estava ali naquela expectativa, seu coração estava tremendo pela arca. Acho que ele pensou, meus filhos não têm mais jeito, mas pelo menos que Deus permaneça conosco. E ficou com medo da arca, né? Está ali no meio daquela coisa toda, guerra. E para eles o simbolismo da presença de Deus e a arca não deveria ser só um símbolo, mas a partir de um símbolo, algo que formasse no coração deles a reverência, o reconhecimento do poder e da autoridade, porque a arca simbolizava nesses momentos, né, que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, estava ali presente. Meu querido, verso 13 diz que vai chegar o dia em que vamos temer que não mais vai chegar aquele dia que a gente vai pensar, Senhor, tem misericórdia de nós, não se afaste da minha casa, não se afaste da minha família, Senhor, tem misericórdia, você vai ajoelhar.
Você vai querer orar, você vai buscar Deus. Você vai querer se tornar um crente, mas tarde demais. Vai chegar esse dia em que a gente vai temer, mas já fora do tempo. Temer que Deus se ache, mas já não tem mais como voltar atrás. Temor de vida no tempo todo da tua vida, não é no momento em que você viu que a coisa está apertada. Pode ser tarde demais esse temor, esse querer as coisas de Deus. O coração do Eli realmente estava ali tremendo pela arca. Tarde demais. Vai chegar o dia, diz esse verso aí, 13 ainda, da má notícia. E será porque nós agimos tarde demais. Não adiantou, traz a arca, agora vai. Vai chegar essa má notícia porque resolvemos temer a Deus tarde demais, buscar a Deus tarde demais, amar as coisas de Deus tarde demais, reagir, corrigir tarde demais, agir tarde demais. Vai chegar um dia em que vai faltar o poder. E a gente vai ter que fugir dos nossos inimigos. É essa notícia que chega lá. Quando aquele homem entra, e a notícia foi essa. O povo de Israel, o povo do Deus Todo-Poderoso, fugiu de diante dos seus inimigos. Verso 17, então respondeu o que trazia as novas e disse ao Israel fugiu. Israel fugiu de diante dos filisteus. Vai chegar o dia em que vai faltar o poder, em que teremos de fugir, não teremos mais condições de enfrentar os nossos problemas. Vai chegar esse dia. É o dia em que a glória de Deus se retira dos homens. E eles tiveram essa consciência tarde demais. É o dia em que Ófni e Finéias morreram, houve morte dentro da casa, houve perda dentro da casa, que a arca de Deus foi tomada. Quando a arca de Deus é tomada, quando a glória de Deus sai das nossas vidas, a gente não tem mais forças, não tem poder. A gente foge de diante dos nossos inimigos. Não deixe para tarde demais reagir aos sinais que estão dentro da tua casa, tua vida, seja no casamento, criação dos teus filhos, teu ministério. Reaja honrando a Deus. Honrando a Deus em primeiro lugar. E honrar a Deus é corrigir. É interessante se você continuar a observar o texto bíblico aqui, quando Israel mais à frente vai pedir um rei, a Samuel, que já será ali o profeta reconhecido, o povo chega e fala com Samuel o seguinte: Samuel, a gente quer o rei porque os teus filhos não andaram segundo os teus caminhos. A Bíblia em nenhum momento diz que Samuel não repreendeu os filhos. O povo reconheceu que, apesar de Samuel, o problema estava nos filhos. Mas Eli é essa pessoa que viu o problema, não honrou a Deus, ou quis honrar tarde demais, deixou para a última hora, agiu à última hora. Era tarde demais, porque de Deus não se zomba. Não transforme, não deixe com que sua família seja um lugar onde o nome de Deus, a palavra de Deus está sendo zombado, onde o nome de Deus está sendo preterido, onde não está Deus sendo honrado, porque onde Deus é honrado, onde há correção, onde há temor diante dele e da sua palavra, para que não chegue aquele dia em que a glória de Deus se retira de diante das nossas vidas, dos nossos projetos, e aí nós fugimos de diante dos nossos inimigos. Vamos orar. Pedir para a Liliane vir aqui ao meu lado e fazer essa oração, pedindo que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, dos nossos filhos. Nós oramos muito pelos nossos filhos, pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. E a gente deve orar mesmo, mas nós devemos agir. Nós devemos honrar a Deus. Honrar a Deus.
E depois vem as delícias, como está lá em Provérbios 29, 17. Você ouvir que seus filhos estão na presença de Deus. Não precisa de mais nada. Ó Deus, não precisa de mais nada. Mas não deixe que isso seja uma reação tardia. Peça a Deus, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a combater o pecado, as funções dentro da minha casa, Senhor. A Bíblia começa falando dessas duas famílias no livro de Samuel. Diz, a família do Samuel e a família do Eli. Seja a tua família como a de Samuel. A começar ali por aquela mãe que recebeu o que ela mais queria, era o filho, mas dedicou totalmente aquele filho a Deus. Isso é honrar a Deus. Receber as coisas de Deus como os filhos que nós recebemos e fazer de tudo para que esse filho cresça para o Senhor. Ela disse, o Senhor me deu e eu faço ele retornar para o Senhor. Isso é honrar a Deus. E esse dia tão terrível na vida do Eli nunca vai chegar na tua casa. Querido Pai, querido Deus, nós te honramos, te adoramos, Jesus. Dizemos o teu nome nessa noite. Obrigada pela oportunidade de culto, Senhor, e de ouvirmos a tua palavra tão inspiradora, que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige. Senhor, bendito seja o teu nome, bendito seja a tua palavra, bendita seja. Nós pedimos, Senhor, agora nessa hora, Deus, pelo nosso trabalho com os nossos filhos, pela educação que damos a eles. Não nos deixe, Pai, sermos omissos, descuidados, mas que sejamos, Senhor, pais obedientes, zelosos, que sejamos, Senhor, atentos ao teu ensinamento e que na hora de corrigir, de disciplinar, Senhor, que sejamos atentos a isso, Senhor, e que sejamos obedientes a isso, Pai. Não nos deixe negligenciar, Jesus, a tua palavra, o teu ensinamento, Senhor, tenha misericórdia. Que não venhamos a lamentar como Eli, oh Deus, e ver a casa, Senhor, caindo, desmoronando, mas Deus, que possamos acordar em tempo e disciplinarmos os nossos filhos segundo a tua palavra. Que tu tenhas liberdade nas nossas casas, Jesus, nas nossas vidas. Que o primeiro lugar seja teu, Senhor, na nossa casa, no nosso lar. Dá-nos, ó Deus, capacidade para isso, Senhor. Que tu nos tornes capazes, Deus, de educarmos os nossos filhos na obediência da tua palavra. Pai, nos deixe, Deus, descuidarmos disso, para que não lamentemos mais tarde. Pai amado, oramos e confiamos, Deus, na tua graça e no teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos.